Nós temos palavras, né, de adoração. Nós temos palavras de gratidão. Porque aquilo que Deus ele é para nós, Ele é. Aquilo que Ele é para você, Ele é. Ele é e se manifesta. Porque você crê, porque você tem a sua vida entregue no altar dele. Então o que Ele é tem que se manifestar. E o que Ele é, ninguém pode revogar, ninguém pode mudar isso. É por isso que Ele nos chama todos os dias para uma comunhão com Ele. Lá no jardim, Ele vinha todas as tardes conversar com Adão, ter comunhão com Adão. Ele prezava pela comunhão. E depois que Adão pecou, agora nós precisamos entender uma coisa. Tudo está subordinado à comunhão, à nossa comunhão com Deus. Se você não valorizar isso, se você não prezar por isso, Ele não vai poder fazer nada por você. Ele não poderá fazer nada em você e não poderá fazer através de você. Então preze pela comunhão. Na hora do louvor é momento de nós nos entregarmos. É momento de nós adorarmos, de entregar a Ele tudo que está aqui dentro. Para que Ele possa sondar, para que Ele possa ir lá esquadrinhar e mostrar para você mesmo o que precisa ser retirado, o que precisa ser moldado, precisa ser lapidado pela presença dEle. A presença dEle é o bem mais precioso que nós podemos ter. Olha que maravilhoso aquela Bíblia ali, né, com aquela pomba que simboliza o Espírito Santo. A Bíblia, ela é apenas um livro. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala com você através dela, ela é o próprio Deus do seu lado, ela é o próprio Deus vivendo em você, comungando com você, mostrando a você a vida que Ele tem para te oferecer. É por isso que nós temos que olhar para a palavra e compreender que quando nós recebemos uma palavra de Deus no nosso coração, é o próprio Deus andando conosco. É o próprio Deus trabalhando conosco e mostrando para nós que se nós perseverarmos, que se nós permanecermos nele, esta palavra tem que se manifestar. Essa é a verdade que Ele conquistou para nós. Nós precisamos pegar essa palavra e não abrir mão dela. O que você está passando? Sonda aí o seu coração por 1 minuto apenas. Sonda aí o que você está passando. Esta palavra que você tem a respeito do que você está passando, ela é totalmente suficiente. Pode ainda não estar alinhado a ela, mas ela é a autoridade máxima. Ela é a presença de Deus conosco. E não há nada maior do que a presença de Deus. A palavra mesmo diz, maior é o que está conosco, maior é o que está em nós, do que tudo aquilo que se ergue do mundo. E se Deus já empenhou no seu coração, então somente descansa. Às vezes a nossa natureza humana, ela quer nos pegar, ela quer nos tirar do lugar. Mas nós temos a responsabilidade de oferecer a Deus louvores, igual a Abraão. Abraão foi fortalecido dando glórias a Deus. Quando você dá glória a Deus pela palavra dEle, você está exaltando a palavra dEle, você está mostrando para a sua circunstância e para a sua natureza humana que elas não vão vencer, que Ele já venceu por você e que tudo vai ter que se alinhar, tudo vai ter que se adaptar àquela verdade que Deus já colocou dentro do seu coração. Como que está a sua comunhão com Deus? Deus tem falado com você? Deus tem ministrado ao seu coração, diante das situações que aparecem, diante das adversidades que aparecem, diante dos conflitos que aparecem dentro de você. Você tem ouvido a voz de Deus?
tudo o que você precisa. Sabia? É tudo o que você precisa. E se você ouvir a voz de Deus, você poderá descansar. Você poderá adorá-lo. Porque Ele fala, e tendo Ele falado, Ele não volta atrás. Ele já está vendo lá na frente, tudo pronto. Tudo feito, como Ele determinou, como Ele planejou. Tudo que eu tenho buscado é ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que a voz dele, ela muda a condição do meu coração. Não é ouvir, não é ler aqui apenas. Você lê a palavra, né? Mas quando você lê a palavra, o Espírito Santo tem que falar com você. Você tem que ouvir aquilo que o Espírito quer dizer a você. Através daquela palavra, porque o que ele vai falar é o que vai mudar a condição do seu coração. Não é um versículo de cor, mas é o que ele vai ministrar ao seu coração, é que vai mudar a condição do seu coração. Esse é o poder do Evangelho, um Evangelho que muda os nossos corações de dentro para fora. Quando eu cheguei aqui, que eu ouvi os testemunhos, né? Pequenos testemunhos que, na verdade, são grandiosos, porque quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos coloca, a minha alma cogitava o tempo todo, testemunho de um pé de alface, de um saco de laranja. Mas foi esses princípios, foram esses começos que me levaram a ter mais da presença de Deus. A ter mais confiança no Deus que eu sirvo. Foi esses princípios que me levaram a me aproximar muito mais dele. Porque a religião, ela é apenas a aparência externa das coisas. Mas o Espírito, ele sonda aqui dentro. Ele trabalha aqui dentro com cada um de nós. E ele sabe como nos ensinar. Ele sabe como ministrar de acordo com as nossas necessidades. Nós somos carecidos, irmãos, da glória de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E o Pai, Ele nunca vai nos rejeitar, nunca vai nos abandonar, nos desamparar. Ele sempre nos chama para perto da presença dEle. Se você reconhecer a Deus, nesse lugar aí, onde você está passando, o que você está passando, eu quero dizer algo para você. Você vai conseguir reconhecer também a grandiosidade do poder dele para essa situação. Foi isso que ele ministrou ao meu coração. Eu tenho confessado essa palavra, eu te reconheço, Senhor, em todos os meus caminhos. E te agradeço, porque o Senhor é o único que pode e vai endireitar cada uma das minhas veredas. E como a palavra dele é insondável, né? São riquezas insondáveis, cada vez que você se entrega a ela, ele abre mais um pouco para você. E foi isso que ele abriu para mim, filha. Se você tem buscado me reconhecer nos seus caminhos, você vai conseguir reconhecer também que eu sou grandioso, que eu sou poderoso, que eu estou com você, que minha palavra com você é totalmente suficiente. Quando a situação vem, né, querendo te assolar, querendo te jogar lá no chão, mostrar que você não é nada, que a palavra que você tem orado não vale nada, que você tem confessado não tem poder algum, está lá a presença de Deus com você. Não apenas um versículo que você sabe de cor, mas uma palavra revelada, que o Espírito Santo te revelou. Se você não obtiver a revelação, de nada vale. De nada vale. A revelação, ela é vida. A revelação é que tem o poder de mudar o interior do seu coração. Se a revelação não vier, você continua a mesma pessoa. A situação continua a mesma. Nada muda. Mas se a revelação entra, ela se torna a luz que dissipa todas as trevas. Se a revelação vem, você sai de um lugar apertado para um lugar espaçoso, onde você pode erguer o seu braço, seus braços, o seu coração, entregar o seu louvor e receber do seu Deus aquilo que você precisa. Vamos preservar
a presença, a comunhão de Deus conosco. Fica com a palavra, desvaloriza aquilo que está acontecendo. Não é fácil fazer isso, não. Não estou falando com você porque é fácil de fazer, não. Não estou falando porque é fácil, eu estou falando porque é possível. Existe um Deus com você, existe um Espírito Santo da verdade que te guia a toda a verdade, que te fortalece, que te ajuda, que te sustenta. A presença dele conosco é totalmente suficiente. Na nossa natureza humana só tem incredulidade, só tem fracasso, só tem desânimo, só tem ruína. Mas na presença do nosso Deus tem tudo que nós precisamos, tem todas as respostas, tem a vida, tem a alegria, tem paz, tem a segurança de que os dias serão melhores, de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É o que ele disse, não é o que está acontecendo. É o que ele disse que importa, não é o que está acontecendo. Você sabia que a única coisa que Deus não pode fazer, só existe uma coisa que ele não pode. E eu quero te falar qual é. A única coisa que ele não pode fazer é violar a sua vontade. Mas o resto tudo ele pode fazer se você se submeter a ele. Se você entregar o seu coração para ele, se você entregar a sua circunstância para ele, ele pode. Ele pode. Ele é paciente conosco. Às vezes as coisas não mudaram ainda por causa disso. A vontade precisa ser submetida, precisa ser entregue a ele. Se ela ainda não foi, não é por causa dele, não é por causa da palavra dele, é por causa da natureza humana. E nós precisamos escolher submeter a nossa natureza humana à presença e à palavra dele. Para que ela fique num lugar de submissão, de entrega, de fé, de confiança. De que se ele falou, se ele empenhou os nossos corações, uma verdade. Essa verdade, ela é irrevogável. Ela não pode ser mudada. Quantas vezes eu achei que eu ia morrer de madrugada? Quantas vezes? Foram várias. Passando circunstâncias de enfermidade no meu corpo físico. Mas quando você ouve a Deus, aqui fora pode não mudar, mas se mudou lá dentro, você já é mais que vencedor. Você já é mais que vitorioso, porque as situações vão continuar aparecendo, mas você já não é mais o mesmo. Você já não é mais o mesmo. É isso que Deus busca. É isso que Deus, ele preserva para o Filho dele. Mudar as nossas vidas aqui dentro, ó. E Deus falava comigo, filha, eu já levei todas as suas dores e todas as suas doenças, eu já levei. Outra hora ele falou comigo, coloca a sua natureza humana, coloca as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos cativos à minha palavra, à minha verdade, que isso aí vai passar. Já ministrei aqui outras vezes e falei o que a natureza humana é capaz de fazer com a gente. Ela é violenta, mas nós temos a chave nas nossas mãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus e a palavra dele, que não pode ser mudada. O que tem que mudar é as circunstâncias. O que tem que se curvar é a circunstância. É ela que tem que se curvar diante da verdade. Ouvir a Deus diante daquilo que nós estamos passando. Ouvir a Deus. Buscar ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? Diante dessa situação, eu quero te ouvir. Fica quietinho lá, ó, e busca ouvir. Eu era uma pessoa tão atormentada, irmãos, mas tão atormentada, que quando eu me deparava com uma situação, eu ficava tão apavorada, eu falava tanto, sabe, eu brigava tanto. Mas o Espírito Santo é lindo, ele nos ensina. E se nós somos mansos e humildes para acolher o ensino, a nossa vida muda. O nosso coração muda. Agora mesmo, eu queria só pedir para baixar essa luz aqui um pouquinho, fazendo favor. Está bem forte. Agora mesmo, nós estávamos lá com uma situação, lá em casa, né? Porque nós começamos a fazer um espaço para a Esther trabalhar, né? E aí, houve uma mudança no planejamento que ia ser feito. E aí, nós não gostamos da mudança.
Quando eu cheguei, irmãos, eu fiquei tão aflita, minha alma se agitou de uma maneira. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, isso não pode ser assim, não, vai ficar horrível, não dá certo. A Esther também ficou daquele jeito, né, bem assim, agitada. Eu só virei para ela e falei assim, olha, vamos adorar a Deus, vamos orar em línguas. Quando foi mais tarde, mais à noite, assim, que todo mundo saiu, eu fui lá para trás, assim, eu levantei meus braços, comecei a adorar, comecei a agradecer, comecei a orar em línguas, e fui adorando, e fui agradecendo. Falei, Pai, muito obrigado, o Senhor faz o melhor. E eu fui falando, né, e fui adorando, e agradecendo, e orando em línguas. E eu ouvi exatamente isso, por 2 vezes. O Espírito falando comigo, eu sou o Deus do melhor. Por 2 vezes. Olha o que a adoração faz. Olha o que a adoração faz, olha o que a oração em línguas faz. Tem hora que você não sabe nem orar, ora em línguas. A gente não sabe orar como convém, a palavra fala, nós não sabemos orar como convém. Principalmente se tiver sentimento e emoção, não ora não. Não ora, ora em línguas, entrega, adora, porque o Espírito vai trazer o que você precisa. E eu ouvi por 2 vezes, eu sou o Deus do melhor. Ah, depois que eu ouvi isso, eu fiquei tão tranquila, gente. Eu fiquei numa paz tão grande. E aí o homem chega no dia seguinte, né, meu marido, que está lá ajudando o pedreiro, ele chega no dia seguinte falando, eu vou quebrar essa parede aqui, eu vou fazer assim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, o Senhor é tremendo demais, a sua palavra não falha, a sua palavra não mente. Nós precisamos ceder para a palavra e não ceder para as nossas emoções. E eu estou tão grata a Deus, porque Deus vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor, não é para nós não é para mim nem para ela, é para o nome dele ser glorificado. É para mostrar que quando nós dependemos dele, pode acontecer o que for, mas teve que quebrar a parede, mas não tem problema. Não tem problema. Deus é maior, Deus é tremendo, Deus é o nosso lugar de descanso. Ele é o nosso lugar de descanso. Eu não precisei batalhar, eu não precisei brigar com ele, porque se fosse a caixa de antigamente, eu teria brigado. Nossa Deus, eu teria acabado com ele, falado, não, você está ficando doido? Não, isso não pode, não vou nem falar o que eu falaria, não, porque eu vou fazer feio aqui. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele molda o nosso caráter. Ele nos ensina a trilhar caminhos que agradam a Deus e que nos levam, né, a ser bem-sucedidos. E eu continuo adorando, porque, né? Continuo adorando. Falo, Pai, muito obrigado pela palavra. O Senhor é Deus do melhor, então só vai fazer o melhor. Porque uma coisa é quando você planeja, quando vai para a execução, muda tudo. E por causa da mudança que teve, o negócio mudou lá e eu fiquei assim apavorada. Eu falei, Deus, não pode, não pode. E eu sabia, antes de falar com a Esther, eu sabia que ela também ia ficar do mesmo jeito, e ela ficou. Mas eu falei, minha filha, vamos adorar, vamos orar em línguas. E Deus, ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age em nós. Você precisa deixar o poder dele agir em você, senão você não experimenta. Você quer experimentar? Deixa o poder dele agir em você. Deixa ele esquadrinhar o seu coração, mostrar para você o que precisa mudar, o que precisa ser arrancado, o que para ser substituído por algo dele, o que precisa ser moldado, lapidado. Deixa ele mudar. Eu passei uma outra situação também, alguns meses atrás, e isso eu preciso falar com vocês. Irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Se você não ouvir a Deus, a sua própria natureza humana, ela se encarrega de se levantar contra você e de fazer você parar, e de fazer você olhar para o ser humano. As pessoas vão falhar conosco, mas nós fomos chamados para amar as pessoas. Nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para ser corpo de Cristo na terra. Então, problema sempre vai haver, mas o Espírito Santo está conosco, está entre nós. E ele traz a instrução, ele traz a sabedoria para que tudo fique bem. E eu lembro que algum tempo atrás, eu estava aqui na cozinha do Nave, e chegava uma professora e comentava uma coisa a respeito das crianças. Chegava outra e comentava outra coisa.
E aquilo eu fui sendo assim, influenciada, sabe? Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa natureza humana, ela vai nos influenciar. Mas a palavra diz que nós não vivemos por vistas. Nós não vivemos pelo que sentimos, pensamos. Nós vivemos pela fé. Naquele que nos amou e se entregou por cada um de nós. E aí, aquilo foi me afligindo de uma maneira, e eu olhando aquela situação, sabe? Porque a gente sabe que as crianças, elas vêm de uma situação bem delicada, né, dentro dos seus lares. Nós sabemos disso. E aí eu fui para Deus, eu falei, Deus, eu não aceito a minha natureza humana fazer isso que ela está fazendo comigo. Trazendo incredulidade, trazendo tormento, trazendo falta de esperança. E eu comecei a adorar a Deus. Comecei a orar em línguas. E sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, filha, eu só preciso da integridade de vocês para servir essas crianças em amor, em alegria, porque o que vocês não podem, eu posso fazer. Irmãos, vocês não têm noção do peso, do fardo que saiu das minhas costas. Eu adoro a Deus, até hoje eu falo, Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui, nós queremos ver o fruto desse trabalho. E nós veremos para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Então, ouvir aquilo, para mim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Busque ouvir a Deus. Quando vier uma situação diante de você, não fique em você mesmo. Não fique nos seus pensamentos, não fique. Não fique nas suas emoções, naquilo que você está sentindo. Se entrega para Deus. Se entregue a Ele. Fala, Pai, a cruz está vazia. O seu sacrifício não foi em vão. O Senhor já venceu lá todas as coisas. Eu escolho descansar em Ti. Eu escolho crer na Sua palavra, naquilo que o Senhor já falou. É uma gratidão muito grande, é um louvor, é uma alegria dentro do nosso coração quando nós ouvimos a Deus. Porque nós sabendo que é Ele, pessoalmente, falando com você. Não tem ninguém que pode ficar ali no meio. Não tem ninguém, não tem sentimento, não tem emoção, não tem natureza humana que vai resistir à verdade que Ele te falou. Então eu só agradeço, Pai, nós estamos aqui, ajuda cada um aqui, Pai, a servir ao Senhor com integridade, a servir ao Senhor com alegria, a servir essas crianças, Pai, de acordo com o seu coração. E nós sabemos que o que nós não podemos, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, o Senhor vai fazer. O Senhor vai alcançar o coração delas. O Senhor vai alcançar a família delas. Elas serão ministradas aqui e levarão a ministração para dentro das suas casas. Elas serão tocadas aqui e levarão a tua presença para dentro da casa delas. Se nós não pudermos crer nisso, nós estamos fazendo o quê? Aqui. Deus só quer a nossa entrega. Deus, Ele só quer a nossa entrega. Sabe por quê? A obra é dEle. Às vezes você fica pensando, nossa, está difícil, eu não consigo, eu não vou conseguir. Você não vai mesmo não. Quem vai conseguir é Ele através de você. É Ele em você. Você já foi crucificado com Cristo. Agora quem vive não é você mais. É Ele em você. É Ele através de você. O que Ele pede para você é que você ame a justiça, é que você busque a presença dEle. O que Ele te pede é que você o reconheça nos caminhos, nos seus caminhos. É só isso que Ele te pede, porque o restante Ele vai fazer. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o dono da obra. Ele está querendo pessoas dispostas, com disposição de alma. Foi por isso que Ele encontrou em Davi esse homem segundo o seu coração, porque ele olhava para Davi, ele viu uma disposição de alma, de entregar a alma dele, para a alma dele ser mudada, sabe? Para a vida dele ser transformada, para ele não ser mais aquela pessoa que ele era antes, para ele ter ali todos os dias
a presença de Deus com ele. É tanto que ele falou, não retires de mim o teu espírito. Porque o Espírito de Deus é a vida de Deus em nós. É a vida de Deus para nós. É o ar que nós respiramos. Nós não temos força em nós mesmos para fazer nada, se nós não ouvirmos a Deus, se nós não inclinarmos o nosso coração, ouvir uma instrução dEle, para obedecermos. Não temos força nenhuma. Nenhuma. Mas se Ele falar com você, vai, você pode ir porque Ele está com você. Se Ele falar com você, se Ele te der um sim ou se Ele te der um não, Ele está com você. Ele está com você, Ele está com você. Não tenha medo do não. Às vezes a gente fica temeroso, né? Nossa, eu não posso receber um não. Se Deus estiver nesse não, você pode receber sim. Ele estará com você. Ele não vai te abandonar, jamais vai te deixar. Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós. As coisas não são como a gente quer. Outra experiência que eu passei orando em línguas. Eu fui testar uma chave no meu portão da rua lá, e a chave agarrou. A chave não queria sair de jeito nenhum. E eu estava sozinha em casa e sem telefone. Eu comecei a orar em línguas. Comecei a agradecer a Deus. Aí eu ouvi assim, vai lá dentro e pega a chave original. E aí eu peguei a chave original e coloquei ela do lado contrário. Continuei adorando. De primeira mão, assim, a chave não abriu, não resolveu o problema. A minha natureza humana, né? Porque Deus já tinha resolvido. E aí, eu continuei adorando, continuei orando em línguas. Não dei crédito, né, para a minha natureza humana que estava falando. Aí, tá vendo? Não resolveu, não adiantou nada. Continuei adorando, continuei orando em línguas. De repente, a chave ficou molinha. Uma chave que estava dura, emperrada. Ficou molinha, assim, ó. Eu falei, o quê? Até deslizou assim, sabe? E abriu e tirou a chave. A minha alma já estava daquele jeito, né? Você está sozinho em casa, não tem telefone, como é que você vai fazer? Chaveiro uma hora dessa, o portão não pode dormir aberto. Irmãos, a nossa natureza humana, o próprio livro de Tiago fala, ela é diabólica. Então, nós precisamos submeter ela à presença de Deus, à tranquilidade do Espírito, à serenidade do Espírito, ouvir a Deus. Na quietude do nosso coração, ouvir o que Ele tem para nos dizer diante das adversidades da nossa vida. Olha o que eu ouvi de Deus esses dias. Quem aqui, quando vai dormir, vai deitar, deita assim preocupado? Nossa, será que eu vou levantar amanhã? Será que eu vou acordar amanhã? Tem alguém aqui que deita desse jeito, vai dormir desse jeito? Não tem ninguém. Não tem ninguém, irmão, sério? Oh, glória a Deus, aleluia! Eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Filha, quando você vai deitar, dormir à noite, você fica pensando assim, nossa, será que eu vou acordar amanhã? Será que eu não vou morrer, não, no meio da noite? Não, você deita assim, amanhã eu vou levantar, eu vou tomar meu café, eu vou me arrumar, eu vou sair para trabalhar, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Não é assim que você deita? Aleluia! Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É com essa mesma confiança que eu quero que vocês caminhem comigo. Olha como é que é bom ouvir a Deus. É com essa mesma confiança que eu quero que vocês caminhem comigo. Só anda comigo, o restante eu vou fazer.
Ele só chama a gente para andar com Ele, porque o restante Ele vai fazer. Você não consegue orar muito sem a presença dEle. Você não consegue jejuar muito sem a presença dEle. Você não consegue amar sem a presença dEle. Você não consegue nada sem a presença dEle. Mas nele você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece, porque Ele é a própria força operando em você e através de você. Será que nós podemos descansar? Saber que, ainda que não esteja tudo bem, como você gostaria que estivesse hoje, o seu Deus não falha, Ele não mente, Ele não atrasa, Ele vai cumprir se você permanecer. Se você permanecer nele, Ele permanece em você. É a palavra dEle. Mas o problema é nós, é a nossa natureza humana. Você está disposto a permanecer nele? Você está disposto a ouvir a Ele na hora do seu problema? Você está disposto a ouvir, mesmo que Ele fale com você? O problema não é o outro, o problema está com você. Deixa eu te mudar, deixa eu te transformar, porque as coisas vão se alinhar. Você está disposto a ouvir isso do seu Deus? Não tenha medo. Muitas das vezes Ele nos confronta mesmo. Ele nos confronta, mas é para o nosso bem. É para mudar as nossas vidas. É para trazer uma mudança real, que vem lá de dentro para fora, que faz você ter uma vida verdadeira, que faz você experimentar a graça dEle de uma maneira real. Coloque algo no seu coração, entendimento é luz. Fala comigo, entendimento é luz que ilumina o meu interior. E quando você ouve a Deus, o entendimento está entrando. Quando nós ouvimos a Deus, a luz, sabe, que vem da presença de Deus está entrando, está dissipando todas as trevas. Está dissipando todas as mentiras do diabo. Que ele tenta contra você. A única coisa que ele pode fazer é tentar enganar a nós. Mais nada. Então, se você andar com aquele que é dono da verdade, com aquele que tem todo o poder nas mãos, daquele que criou os céus e terra, que sustenta todo o firmamento na palma das suas mãos, com todo o seu poder, você saberá que Ele é fiel. Que Ele é fiel. Que Ele é fiel. Busque ouvir a Deus. Se nós não ouvirmos a Deus, nós seremos destruídos, seremos parados pela nossa própria natureza humana. Porque ela mesma se encarrega de acabar com você, de fazer você parar, de fazer você olhar para aquilo que não é nada. Quantas vezes a gente se pega olhando para aquilo que não é nada? Você tem que, erguer a sua fronte para o alto, de onde vem o seu socorro, de onde vem a sua salvação, de onde vem as respostas que você precisa. Eu não li nenhuma palavra até agora, né? Mas nós vamos ler, peraí, para a gente poder encerrar. Outra coisa que eu ouvi do meu Deus. Por que eu estou falando com vocês de tudo isso que eu ouvi, né? Que eu ouvi da parte do meu Deus, pessoalmente. Você vai precisar ouvir aquelas coisas que você precisa, na sua necessidade, nas suas dificuldades. É por isso que existe a comunhão. É por isso que Deus preza pela comunhão. Eu não posso ter comunhão para você e nem você pode ter para mim. É cada um com o seu Deus. É cada um ali no secreto com Deus, entregando o seu coração, falando: Senhor, sonda aqui, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu era a pessoa mais religiosa da face dessa terra, gente. Quando eu lia ímpio na Bíblia, eu achava que não era para mim, não. E Deus falou comigo: você não é ímpia, você é justa, justificada, mas você age com impiedade diante dos meus olhos. Olha aí, o entendimento entrando e a luz vindo. E eu comecei a compreender de forma diferente. Aquilo começou a trazer libertação para o meu ser.
Porque quando você não entende, você não pode se submeter àquilo que você não entende. E Deus falou comigo um tempo atrás, eu criei um novo e vivo caminho e o coloquei dentro de você. Não tem coisa melhor do que você ouvir a Deus, não. Não tem coisa melhor do que você ouvir a Deus. A pessoa mais atormentada, a pessoa mais insatisfeita, a pessoa mais amargurada, a pessoa mais infeliz, mais machucada, maltratada, era eu, vivendo de religião, de aparência. Mas quando Deus falou comigo, você é minha filha amada, querida, quando Ele fala com você no seu pessoal, no seu particular, as coisas mudam. Você pode ter certeza disso. É por isso que eu vim aqui hoje te incentivar a ir para o seu secreto, a vigiar o seu coração, a guardar o seu coração na palavra, a não se basear por aquilo que você está vendo, ouvindo os outros falar, ou até mesmo a natureza humana sua falando para você. Busque ouvir a Deus. Busque ouvir aquilo que o seu Pai já decretou a seu respeito. O que Ele diz a respeito de cada um de nós é planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Planos de paz e não de mal. Anda comigo e ser perfeito. Anda comigo e ser perfeito. É o que nós precisamos buscar. Somente nos dispor a andar com Ele, deixar Ele fazer o restante. Sabe por que nós precisamos jejuar? Eu preciso jejuar não é para convencer a Deus de fazer algo, não. Eu preciso jejuar é para poder convencer a minha natureza humana daquilo que já foi feito. Porque senão ela não aceita, senão ela não recebe. E as coisas de Deus precisam ser recebidas pela fé. Não é por obras. A sua natureza humana fala que você tem que fazer o tempo todo, tem que fazer, tem que fazer. Não, você não tem que convencer a Deus de te dar nada, de fazer nada para você. Você só precisa aprender a se portar como um filho, que se assenta à mesa do Pai, que recebe os ensinamentos, que recebe o alimento, que recebe a vida, que recebe o ensino. E se cada um de nós preocuparmos, né, cada um se preocupar consigo, Deus ele vai conseguir fazer a obra no conjunto, no coletivo. Isso não é fácil também, porque muitas das vezes a gente fica olhando para as pessoas, achando, né, que só elas é que estão erradas, só elas é que estão agindo de forma errada. Não. Vamos cuidar de nós e deixar o outro com Deus. Isso não é fácil, mas é possível. O Espírito Santo nos assiste, o Espírito Santo nos ajuda a olhar firmemente para a obra que Ele está fazendo dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Deixa eu ver qual é a palavra aqui que nós vamos ler. Isaías 54, 10. Eu não vou ler as outras palavras, mas Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E a obra é dEle, Ele é que completa a boa obra, Ele é que fala conosco, no nosso particular. E eu sei que Ele vai falar com você, que Ele já está falando com você. O se, ele diz respeito a nós. Deus, Ele fez uma aliança conosco, Ele jamais vai desistir dessa aliança. Por que eu estou falando de aliança? Porque a comunhão, a qual eu disse agora há pouco, que nós precisamos prezar por ela, é essa aliança que nós temos com o nosso Deus. Uma aliança onde Ele tem livre acesso aos nossos corações, para mudar as nossas vidas. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Salmo 89, 34.
não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Olha o que Deus está falando a respeito da aliança que Ele fez conosco. Agora, a responsabilidade de manter a aliança com Ele é nossa. Igual eu falei no início, a nossa vontade Ele não pode violar. Nós precisamos entregar o nosso coração, entregar as nossas vidas, deixar Ele transformar, deixar Ele fazer aquilo que está precisando fazer. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Nós vamos caminhar, caminhar, caminhar. E se nós nos depararmos com essa condição de não estarmos na vontade de Deus, nós seremos as pessoas mais frustradas dessa terra. E Deus não tem isso para nós. Deus, Ele quer nos conduzir, mostrando para nós que Ele está nos guiando, que Ele está nos conduzindo, e que a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que às vezes na nossa carne esteja doendo, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena, essa situação vai ser mudada. Porque tem que se alinhar, porque vai se alinhar, custe o que custar, vai se alinhar. O que você está precisando ouvir de Deus? Vozes, nós vamos ouvir sempre. Quando você levanta de manhã, já tem lá vozes, ó. Né? O tempo todo, vozes falando com você. Mas sabe o que nós precisamos? Desconsiderar essas vozes. E deixar o Espírito Santo pregar para nós. Amém? Ele sim. A voz dele sim. É que nós precisamos ouvir e dar crédito. É a voz dele que nós precisamos ouvir e dar crédito. Se você tem uma situação que você está confuso, que você está talvez abatido, você vai ouvir a Deus. Tão somente se aquiete. Se aquiete. Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que nós precisamos fazer é fazer calar e sossegar a nossa alma, a nossa natureza humana, para que ouçamos a voz de Deus, para que a voz dele seja para nós como o som de muitas águas, para que a voz dele seja, sabe, aquela voz estrondosa que vem e abate com toda a fúria do nosso inimigo, com toda a fúria da nossa natureza humana, com todas as mentiras que o diabo se levanta contra nós. Nós já somos mais que vencedores. Nós não vamos ser. Nós só precisamos cooperar com o Espírito Santo para que todas essas vitórias se manifestem diante dos nossos olhos, dia após dia. Vamos adorar a Deus. O que precisa ser mudado é aqui dentro. O que precisa se adaptar àquilo que já foi feito na cruz do Calvário é aqui, ó. É aqui dentro. É cada um de nós reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o amor de Deus para com cada um de nós, um amor infalível, um amor que não pode. Um amor que não pode ser, sabe, que tem todo o poder de nos curar, de nos restaurar, de trazer para nós aquilo que nós necessitamos. Amém?